Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, a sua família e tudo que te pertence. A face do milagre. Diz a palavra que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, sobre você. Isaías 61, a partir do versículo 1. Imagine você um problema de saúde, uma situação má, um mal se levantando para atacar o Espírito do Senhor, o soberano. Quem vai prevalecer? O Espírito do Senhor. Se for uma doença, quem vai prevalecer? O Espírito do Senhor. Se for um problema financeiro, quem vai prevalecer? O Espírito do Senhor. Se o inferno se levantar para lutar contra o Espírito do Senhor, o inferno inteiro junto, quem vai prevalecer? O Espírito do Senhor de novo. Pois ele está sobre você e ele te ungiu. Então, nenhum inferno inteiro conseguirá prevalecer contra você. Leve boas notícias àqueles que são os pobres. Cuide dos que estão com o coração quebrantado. Anuncie liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Proclame o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança dele. Console todos os que andam tristes. Dê aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Faça isso. Seja curado, curando. Seja liberto, libertando. Seja ajudado, ajudando. Não espere receber para dar. Dê. O quê? O que você tem. Ensine o quê? O que você sabe. As suas experiências de vida fizeram parte da sua formação, da formação de quem você é. Se você tivesse estudado numa outra escola, convivido com outros amigos, talvez você seria uma pessoa diferente, pior ou melhor. Se você tivesse sido criado em um outro ambiente familiar, num outro país, numa outra cultura, de repente você seria uma pessoa diferente. Se você tivesse sido criado na Índia, a vaca seria sagrada? Não. Se você tivesse sido criado em determinados países, culturas e religiões, você seria um adorador dos astros e assim por diante. Mas muitos de vocês são cristãos evangélicos. Por quê? Entre outros fatores, pelas experiências de vida, onde estudou, com quem estudou, quem criou, o pai, a mãe, a avó, o bairro que cresceu, as experiências boas e as experiências ruins que teve. Digo isso para que você se coloque do jeito que você é, com todas as suas qualidades e defeitos, virtudes e falta delas, e diga: se o Espírito do Senhor vier sobre mim, ele vai me usar. Com o muito que eu tenho ou com o nada que eu tenho. Em nome de Jesus. Se coloque à disposição e não permita que nada nem ninguém o impeça. Tenho falado e vou repetir. A sogra de Simão Pedro estava acamada quando Jesus chegou à sua casa. Mas assim que Jesus a curou, ela se levantou e foi servi-los. Por que ela não serviu antes? Porque ela estava doente. Que Jesus te cure agora, enquanto eu falo essa palavra, para que a doença não te impeça de servi-lo. Servi-lo como aquela mulher serviu, com pão, com um bolo assado, com comida, água. Ou de servi-lo com louvores, servi-lo com cultos, servi-lo com evangelizações, servi-lo de tantas outras formas. Outro dia eu terminei um culto, um casal bem jovem, que já está vindo à igreja há algumas semanas, há algum tempo, estava indo embora, ele voltou, me procurou em particular e disse: bispo, eu estou com um pouco de vergonha, mas eu fiz uma pergunta à minha esposa, ela não soube responder, eu vou perguntar para ti. Pergunte. Ele falou: por que no altar aqui na igreja não tem nenhum instrumento de sopro? A minha resposta foi
imediata, porque eu não tenho ninguém que toque um instrumento de sopro. Eu não tenho um instrumento de sopro porque eu não tenho um instrumentista. Ele disse, mas eu sei tocar. Falei, pronto. Então, estamos combinados. Vamos trabalhar isso em nome de Jesus. Daqui a pouco eu terei também, na igreja, um saxofonista louvando a Deus, seja no culto, seja em outros eventos. Por que não? Então veja, por que você não tem? Por que a igreja não tem? Porque eu não sei tocar saxofone. E eu não fui chamado para tocar isso, esse instrumento. Mas eu fui, bora, dá a mão aqui. Eu me lembro, e vou contar esse exemplo, aí na nossa igreja sede, nós temos um rapaz que é autista. E esse rapaz, com a sua mãe, já está na igreja há um bom tempo, há mais de ano. E quando essa família chegou à igreja, a mãe está aí me ouvindo, sabe de quem eu estou falando, o menino que está aí na igreja sempre. Veja, se você chega à igreja com o teu filho e dependesse de mim, Bispo Tenê, que estou lá no altar pregando o evangelho, ministrando a palavra, impondo as mãos, dirigindo, coordenando, liderando, se dependesse de mim, talvez o teu filho adolescente, com essa condição especial, talvez vocês nem tivessem na igreja. E as outras pessoas, presta atenção no que eu estou dizendo. Então, alguém que não quem está no altar, que sabe lidar com essa situação, eu me lembro da minha esposa mesmo, ali, que tem habilidade com pessoas com essa especialidade, que sabe ali como conversar, que sabe como lidar, e Deus vai abençoando, a palavra vai entrando, a oração vai fazendo a sua parte, mas uma pessoa que sabe lidar, que tem habilidade para lidar com essas pessoas, fez toda a diferença. Eu me lembro da minha esposa, a pastora Patrícia, ser uma dessas pessoas. Talvez ser a pessoa. E a minha esposa tem uma irmã especial. Olha que coisa. Então, ela sabe melhor do que eu lidar com essa situação. Ou seja, Deus me usa no altar, com a palavra, está usando agora, mas usou uma outra pessoa, não eu, para lidar com essa questão, para além do que eu tenho feito. Que mais? O que mais? Quem mais? Quais outras habilidades nós precisamos na igreja? Às vezes alguém está dizendo, por que a igreja não faz isso? Porque está faltando você para fazer. Por que a igreja não faz aquilo? Justamente porque está faltando quem o faça. Nós precisamos aprender a lidar com crianças hiperativas, com pessoas com todo tipo, que o Espírito Santo venha sobre você. Não está escrito só sobre o pastor, mas sobre Jesus, sobre todos os cristãos, porque Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu faço maiores, para que nós possamos receber, acolher todo tipo de gente. Não fica aí acamado, não, se levanta em nome de Jesus e vai servir a obra de Deus, sogra de Pedro. Ou como aqueles outros, Jeremias, olha o que diz aqui o capítulo 1 de Jeremias, lá no versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre, não foi depois de te formar, antes de formá-lo eu já te escolhi. E ainda lá no ventre o designei. Não foi só com Jeremias, foi comigo, foi com você. Antes de ser formado no ventre, antes de existir, o Senhor já havia nos escolhido. Uns
para atuar numa área, outros na outra. Glória a Deus. Quem toca, toque. Quem canta, cante. Quem evangeliza, evangeliza. Alguém me falava assim, bispo, o meu trabalho, o principal dia do meu trabalho é o dia de sábado, que é o dia que a igreja sai de manhã para o evangelismo, e eu estou naquela luta para participar do trabalho e eu não sei como fazer, e eu pude dizer à pessoa assim, olha, o trabalho que nós fazemos no sábado de manhã ou em outro dia, de sair pelas ruas com um panfleto, com um material, ele é tão importante, não só pelo panfleto que é entregue, nem é por isso, mas porque nós pisamos nos bairros, ungimos os bairros e espiritualmente chegamos naquela região que às vezes tem uma potestade, que às vezes tem ali uma outra autoridade espiritual que vai ter que sair com a nossa chegada e com a nossa unção. Mas o evangelismo é o que menos acontece no sábado de manhã nesse trabalho. Acontece? Sim, mas é o que menos acontece. Porque certeza que as pessoas evangelizam mais no dia a dia, no seu trabalho, dentro da sua casa, no trânsito, do que sábado de manhã entregando panfleto. Ah, não vou participar então. Por que não? Se você foi chamado para participar, participe. Se o Senhor está te chamando para pisar, ungir, entregar o panfleto, vamos juntos. Mas, nesse caso em particular, eu quis dizer à pessoa o seguinte, você, de repente, é mais evangelista do que muitos evangelistas. E a pessoa falou, senhor, falando assim, vou te contar uma coisa. Outro dia, eu estava andando com o meu carro e vi uma situação que o Espírito Santo me incomodou, me tocou. Eu acabei com a minha esposa descendo do carro e indo e ajudei assim, ajudei assado, pude abençoar a vida de uma pessoa, pude testemunhar junto de outra pessoa e isso, inclusive, envolveu dinheiro, tal. Eu falei, olha aí, isso aqui é evangelismo. Isso aí é evangelismo. Esse é o evangelismo. Levar a ajuda. A pessoa perguntou assim, porque quem ajudou disse, olha, Deus me incomodou e me mandou te ajudar a fazer isso, aquilo. Ah, você é cristão? Sou. Olha aí o testemunho. Estou fazendo isso por causa de Cristo, estou fazendo isso por causa de Deus. Puxa, olha o testemunho. E pude dizer ao casal, né, ao rapaz, tá vendo? Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Glória a Deus. E que com as suas experiências, com o Espírito do Senhor, você também evangelize, cante, toque, ore, interceda, faça parte do grupo de oração, faça parte do grupo de intercessão, faça parte do grupo de evangelismo, faça parte da cozinha, da limpeza, da jardinagem, da vigilância dos veículos, faça parte. Faça parte. Que Deus te use grandemente. Eu dizia a uma pessoa assim, né? Aliás, contava isso na igreja outro domingo. Dia 22 de agosto nós teremos Unidos em Cristo. Nosso trabalho ele tem duas partes. A parte espiritual, o trabalho na chácara e depois um jantar. E aí eu falava para a igreja, imagina eu terminar ali o nosso trabalho, 9 horas da noite, todo mundo senta nas mesas e vamos jantar, e aí a gente tem que sair para preparar o jantar. Não, alguém já preparou. Ou alguém estava preparando enquanto o trabalho acontecia. Olha aí, quanta coisa. A pessoa às vezes não estava no culto em si, mas estava ali assando uma carne. Olha essas coisas juntas, como deixa o trabalho melhor. Que Deus te use e continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Fala a todos que me ouvem, outros que vão ajudar, outros que vão socorrer, outros que vão orar, tocar, cantar, visitar, evangelizar, enviar aí as redes sociais, atuar na mídia, nas redes sociais, que vão, de alguma forma, levar a sua palavra àqueles que ainda não a receberam. Eu consagro cada um. Agradeço a Deus pelo privilégio de fazer o que eu estou fazendo e que, por intermédio dessa mensagem, outros, como a sogra de Pedro, sejam curados, se levantem dessa cama, se levantem dessa doença, curados e vão fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor
conforme Ele colocou nas mãos de cada um. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, mãos à obra. Graça e paz.